Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Igreja Metodista Renovada do Heitor Rigon. Antes de irmos ao vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você não perca nenhuma de nossas mensagens. Fechou? Mateus capítulo 9, versículos 35 até o 38. Depois vamos ler Marcos 16. Quem estiver com o celular vai ter um pouquinho mais de, não sei se é mais dificuldade. No livro de Mateus 9, a partir do versículo 35, diz assim: E percorria Jesus toda a cidade e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos lá em Marcos, capítulo 16. Versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém? Às vezes você pode perguntar: o que tem a ver o texto de Mateus capítulo 9 com o texto de Marcos 16, né? A partir do versículo 14. Nós sabemos que aqui em Marcos, Jesus, ele convoca os seus discípulos a sair às nações, pregar o evangelho. E ele fala que todos aqueles que acreditarem em Cristo ou na mensagem do evangelho de Cristo serão batizados e salvos, mas que eles que não acreditarem já estavam condenados. Mas em seguida ele vai falar para nós irmos, ou seja, para os discípulos ir pregar o evangelho. Era uma ordem de Cristo aos discípulos dar continuidade ao evangelho que ele deixou da salvação. Mas no livro de Mateus 9, ele vai falar sobre a seara, a grande colheita. Amém? Talvez, olhando esse livro de Mateus capítulo 9, onde ele olha para a multidão, e onde o texto vai falar que ele andava sobre os bairros da cidade, curando as pessoas que estavam enfermas, e ele olha para a multidão, a Bíblia diz que ele vê uma multidão doente. E a Bíblia vai falar que ele sente o quê? Dó. Ele sente dó daquela multidão. O interessante é que ele olha para aquela multidão e ele vê algo naquela multidão. E me levou a pensar alguma coisa sobre isso. Os discípulos de Jesus estavam com Cristo naquele momento. E Jesus olha para a multidão e fala assim para os discípulos: olha, a seara é grande. Mas os discípulos também olharam para aquela multidão. Mas os discípulos não estavam vendo nada. Não viam nada. Mas Jesus sim viu. Uma multidão sedenta,
perdida, doente, sofrendo. Mas os seus discípulos não viram isto. E eu fiquei pensando sobre isso, irmãos, igreja. Às vezes nós estamos olhando para a multidão. Às vezes nós estamos olhando para o mundo e não conseguimos ver isto. Porque talvez nós não estamos olhando o mundo ou a grande seara como algo propício para pregar a palavra de salvação. Talvez nós não estamos olhando a grande seara que Cristo aqui diz com os olhos espirituais, os olhos do reino de Deus. E isso foi na minha mente perguntando algumas coisas. Por que será que nós não conseguimos ver como Cristo viu a grande multidão que estava se perdendo? Quando Jesus ele disse isso, nós sabemos que foi um período que não tinha muitos pregadores, que nem tem hoje. Pastores, bispos, né? Apóstolos, hoje, né? Como temos aí grandes líderes religiosos. Era um período que tinha sinagoga. E existia as multidões. Nesse período não tinha grandes igrejas como tem hoje. Grandes e pequenas igrejas, né? Como tem hoje. E se você andar pela cidade de Ribeirão, você vai avistar que em cada bairro existe diversidade de igrejas que se dizem ser cristãos. E nesse período aqui, quando Jesus levanta a sua cabeça e olha para a multidão, ele vê uma multidão pronta, madura, para ser colhida. Quem aqui já trabalhou com lavoura sabe o que Jesus estava querendo dizer. O irmão Guilherme, eu vi a hortinha dele lá, os 2 pés de giló, de tomate, tinha uns tomates bonitos, meu irmão. E é gratificante colher quando aquilo que você põe a mão, gasta tempo para ali cultivar a terra, né? Preparar a terra para lançar semente, não é isso? Aí você vê ali crescer aquilo que você plantou, gastou o tempo, dedicou, tirou as pragas, né? Tirou os matinhos que sufoca. Aí você vê o pé bonito, dando fruto, aí chega o momento de colher, você vai lá com alegria, colhe aquilo que você plantou. No caso aqui, Jesus, ele disse que a seara, o campo, não foi nós que preparou. Interessante isso. Se você prestar atenção no texto, Jesus falar que a grande seara, quem preparou foi o seu dono, o seu Senhor, que preparou aquela terra. Foi Ele quem cultivou, foi Ele quem semeou. Foi Ele que se preocupou em cuidar o Senhor. E chega um período, no tempo determinado, Ele olha e vê que aquilo que Ele tinha cuidado, que Ele tinha plantado, que Ele tinha criado, que Ele tinha colocado ali, já estava pronto. Só que Ele avista um problema sério. Ele avista que não tinha trabalhadores para colher aquilo ali. Essa era a preocupação de Jesus. Foi por isso que Jesus indaga aos seus discípulos: olha, veja, é muito trabalho. A seara é grande. O trigo, o fruto está pronto. Só que não tem quem colhe, não tem trabalhadores. E
E como eu disse, no período de Jesus Cristo, talvez se fosse para os dias de hoje, onde nós temos muitas igrejas, muitas pessoas, líderes, dizendo ser líderes religiosos, talvez não estão tão assim preocupados com o campo, com a seara. Nos últimos dias eu tenho falado muito sobre isso. O irmão esteve na minha casa, o irmão Guilherme, esses dias, a gente conversou muito sobre isso. E há uma preocupação enorme sobre, em questão igreja, né, o templo, onde nós estamos cultivando hoje templos cada vez mais grandes, confortáveis, e se abre vários ministérios dentro do templo, né, das igrejas, vamos dizer assim, que também são importantes, não vou dizer aqui que não são importantes, mas estamos causando um grande problema futuro, gerando pessoas jovens que estão se acostumando dentro do templo, dentro da igreja, e não estamos verdadeiramente passando a visão do reino para essas pessoas, que é o campo, que é lá fora, é a colheita da seara. E nisso está gerando uma geração de cristão que se sente bem dentro da igreja, se acham importante dentro da igreja, se sente cristão dentro da igreja, mas na verdade não é isso que o texto da palavra de Deus nos ensina e nos convoca a fazer. É ir até o campo, até a seara, colher os pecadores. E Jesus, ele convocou a nós. Será que esses dois textos que eu li aqui serve para o dia atual ou não? Já é um texto ultrapassado, já não serve mais, Felipe. Ali se inicia então a grande colheita espiritual do reino de Deus, onde Jesus levanta os seus olhos e olha a grande seara e diz: se inicia agora um grande trabalho árduo. Mas e agora está tudo pronto para vocês ir pregar o evangelho. E Jesus, quando vence a morte, ele vai dizer assim: me foi dado toda a autoridade sobre o céu e a terra, e agora eu estou dando a vocês, ide pregar o evangelho a toda criatura, nos dando autoridade sobre os enfermos, os demônios, as trevas. Agora ide pregar o evangelho, vai colher as almas. Eu disse um dia aqui, não sei quem estava, se a gente ficar com essa porta aberta do templo, 1 ano, se vier um pecador e entrar e sentar aqui e se converter, porque Deus tem uma obra muito grande sobre essa vida, porque é um projeto de Deus sobre a vida dele. É um número muito pequeno, perto da grande seara, perto de quantas pessoas estão pecando, sendo lançadas no inferno, porque nós, igrejas, que fomos convocados, ordenados a sair e pregar a palavra da salvação, estamos dentro do templo, se preocupando com as coisas de dentro do templo, se preocupando se o louvor está bonito, se o pregador prega bem ou mal, se o irmão vem mais bem vestido do que o outro. Estamos preocupados com isto, mas Jesus não te convocou para isto. Isso pode ser que faz parte do reino de Deus, mas é passageiro.
não é eterno. Ou isto é eterno? E Jesus, ele conclui dizendo assim: por isso, eu não estou enviando vocês simplesmente, falou para os discípulos. Eu quero que vocês orem ao dono da seara. Ora a Deus, clama a Deus, pede a Deus, pessoas, trabalhadores, homens e mulheres que realmente se dispõem a trabalhar. Deus não quer pessoa preguiçosa. Um termo mais pesado, vagabundo. Deus procura trabalhadores corajosos, que se dispõem, que querem sair do conforto para ir trabalhar. Foi numa das reuniões, eu disse assim: vamos tirar, ou eu falei para o Guilherme, vamos tirar todas as cadeiras daqui. Vamos agora, a partir de agora, vamos cultuar a Deus uns 30 minutos aqui, todo mundo de pé. Vamos ouvir a palavra de Deus, todo mundo de pé. Nada de conforto, nada de conforto. Sem ar-condicionado, né, irmão? É assim, vamos cultuar a Deus dessa forma. Porque se você abre um templo bonito, com ar-condicionado, cadeiras confortáveis, nem eu quero sair para pregar o Evangelho. Principalmente se tiver um conteúdo de palavra aqui que me alimenta o meu ego, satisfaz a minha pessoa. Para que ir lá fora colher? Irmãos, colher dá um trabalho. Uma vez eu plantei mais de 2.000 pés de mandioca. Você vê o trabalho que deu para fazer o cultivo da terra primeiro. Eu comecei a picar os ramos. E eu tinha uma caixa lá com o meu irmão de mais de 1.000 litros, 1.500 litros se eu não me engano. Deu mais de metade, é mais ou menos 3 brotos tem que ter. Cada ramo de mandioca você pôr na terra. Porque se 2 não der certo, um vai dar certo, vai nascer. E aquele sol, eu pus um chapéuzão, comprei um chapéuzão mexicano, pus camisa até na mão. Falei assim, eu vou enfrentar esse sol. Eu e meu irmão lá, fez uma mochila de pano, pôs ali, saiu com o pé jogando no buraquinho, mais de 2.000 pés. Só que como eu tenho outro serviço, ou seja, não deu tempo de cuidar, porque a praga ela vem rápido. Ela cresce mais rápido do que o que você plantou. Quando percebemos, o mato já estava dessa altura. Ou seja, perdeu-se mais de 2.000 pés de mandioca. Ou seja, do lado espiritual da nossa vida, dá trabalho, irmão? Dá trabalho sair para pregar. Dá trabalho para ir colher? Dá trabalho. Plantar também dá trabalho. Cuidar dá trabalho. Eu vou dizer para vocês que minha esposa já pegou pessoas que, deu trabalho, mas glória a Deus, estão no caminho do Senhor. 7 meses ali dando estudo, 1 ano e nada. E a gente, amém, vamos lá, mais 1 ano. Dá trabalho, dá trabalho. Não é simples assim, mas é um chamado. Deus convoca cada um de nós. E lembra que na história humana, as pessoas parecem que ativam o sininho do reino de Deus quando as coisas estão piorando cada vez mais. Aí o povo, a nação vai e busca o Senhor. Espera algo acontecer para que depois eles se levantem e clamem ao Senhor. Isso aconteceu com os homens de Deus, com Davi. Quando clama a Deus porque as coisas estão ficando ruins, quando as coisas estão piorando, ou seja, nós esperamos as coisas piorar para depois clamar ao Senhor, buscar o Senhor.
Se vocês lembram a Torre Gêmeas em Nova York, quando foi destruída, da forma que foi destruída, diz que houve ali um grande avivamento naquela cidade, onde aconteceu aquilo. O povo começou a clamar, os cristãos se despertaram, encheram as igrejas, até mesmo o governante daquela cidade clamava a Deus: Deus salva essa nação. Olha só, eu quero dizer para vocês, irmãos, que não existe nação, não existe pessoas que não possam ser alcançadas pelo amor de Cristo. Todas as nações podem ser alcançadas pelo amor de Cristo. Até mesmo quando a situação está negra, escura. Às vezes Deus permite que aconteça algo na humanidade para que nós, trabalhadores da seara, alcançamos essas pessoas. E nós sabemos que estamos num cenário, num momento propício para isso, onde o mundo está com essa pandemia, onde estão assolando almas, pessoas estão ficando trancadas dentro de casa, aterrorizadas, com medo, não sai de forma alguma de dentro de casa. Esse cenário é um cenário propício para nós colher almas. Ou seja, nesse cenário, a seara está branca, pronta. Mas estamos, às vezes, dentro da igreja, acomodados. Não conseguimos levantar a nossa cabeça e ver como Cristo viu aquela grande seara, branquinha, preparada pelo seu dono. Às vezes estamos preocupados com outras coisas. Não temos tempo para isso. Como aquele senhor que deu uma festa e disse para o seu servo convidar as pessoas principais ali da cidade, e cada pessoa arrumou uma desculpa. Um estava preocupado com o casamento, um com os seus bois, um enterrar o seu parente, cada um deu uma desculpa. E às vezes nós estamos assim, se desculpando, achando desculpa para não fazer a obra do Senhor, para não levar a palavra de Deus. É simples, é cômodo. Eu vim aqui só no domingo, ouvir a palavra de Deus. É fácil eu deixar uma vez por semana só a minha casa e vir aqui à casa de Deus. Mas não é isso que o Senhor nos pede. Obrigado. O Senhor está nos pedindo para nós levantarmos a cabeça, olhar o cenário mundial, olhar o que está acontecendo no seu bairro, olha o que está acontecendo dentro da sua casa. Às vezes seu irmão, seu pai, sua irmã, seu cunhado está maduro, está prontinho para você falar do amor de Deus por ele. Sabe por que nós não estamos fazendo isso às vezes? Porque às vezes nós estamos preocupados com as nossas vidas pessoal, estamos preocupados com as coisas deste mundo, estamos envolvidos com as coisas deste mundo. Isso nos sufoca, isso nos atrapalha, isso coloca barreira, coloca empecilhos para que nós possamos fazer a obra que nos foi dado, que é pregar a palavra de Deus. Nós estamos preocupados e viciados com nós mesmos. Esse é o grande problema. Às vezes, se nós marcamos uma reunião aqui para lazeres pessoais, enche, vem um monte, vai todo mundo. Mas quando é para fazer a obra de Deus, vem 2, vem 1. Quantos evangelistas tem aqui nessa casa, nessa igreja? Eu quero dizer evangelista mesmo. Pessoas diferenciadas. Quantos tem? Quem pode aqui
ter a coragem de levantar a mão e dizer: eu sou um evangelista nato, Luiz. Eu entrego um folheto pelo menos 2 vezes por semana na rua, no sinaleiro. Eu vou na favela pelo menos 1 vez por semana pregar a palavra de Deus. É pouco a porcentagem. É pouca essa porcentagem. Se você for nas grandes igrejas, tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Irmãos, eu converso com irmãos que são desse tipo de igreja. Também é a mesma situação. Cada 100 tem 1, 2 evangelistas que se colocam a trabalhar no reino de Deus, porque estão preocupados com o seu eu, consigo mesmo, com os seus próprios problemas, porque estão buscando essas coisas, as coisas daqui, dessa terra, e vive como coitadinhos. Eu não posso, não dá. Ah, mas sabe, ó, a minha casa lá, não consigo, irmão, eu tenho uns problemas lá em casa, não dá. Como eu disse, somos viciados em nós mesmos, estamos preocupados com nós mesmos, somos cristãos egoístas, não conseguimos ter compaixão da multidão, dos pecadores, não temos mais essa sensibilidade, essa compaixão, somos amantes de nós mesmos. É isso que está acontecendo conosco. Por isso que Jesus pediu para os seus discípulos: olha, orem, clamem ao dono da seara, para que tragam trabalhadores. Diga para o fazendeiro que está pronta a seara, para que ele envie trabalhadores. Talvez precisamos então orar. Orar é uma coisa que parece que também está morrendo dentro da igreja. Está se acabando. Estamos perdendo o hábito de orar. O hábito de estar na presença de Deus. O hábito de buscar intimidade com Deus. O hábito de sentir o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Sexta-feira nós comentamos sobre oração. E às vezes quando o irmão dá um testemunho, a gente duvidamos das maravilhas que Deus pode fazer através da oração, do milagre que Deus pode fazer na vida das pessoas através da oração. E às vezes nós não acreditamos que Deus faz esses tipos de milagre através da oração, porque nós não temos intimidade. E quando nós não temos intimidade com Deus, nós deixamos de crer que realmente Deus pode fazer maravilhas, que Deus pode curar as pessoas. Por isso que nós deixamos de crer, porque nós não estamos buscando Deus em oração. É necessário que nós precisamos ter intimidade com o Senhor. E às vezes a igreja está morrendo espiritualmente, porque não estão tendo intimidade em oração com o Senhor. Esse é um problema sério em todas as igrejas, em todo o território, onde as pessoas não estão buscando ao Senhor. Esses dias eu estava lendo sobre a vida de Daniel, um homem que buscava ao Senhor 3 vezes por dia em oração, um homem que acreditava e confiava no Senhor. Ele não duvidava do poder de Deus sobre a vida dele, ele confiava em todo sentido, porque era um homem com intimidade, que orava, que buscava, que clamava, que acreditava que Deus ia fazer algo. Quando pegaram Daniel e seu amigo e lançaram ele na fornalha, eles não tinham dúvida de que nada ia acontecer com a vida deles. Eles não tinham dúvida o que poderia acontecer, porque eles acreditavam, confiavam. Nós às vezes não estamos confiando verdadeiramente, porque nós não temos essa intimidade, não temos buscado.
Quando você e eu começarmos a orar mais, buscar mais, em vez de a gente ficar pedindo, só querendo ajuda, Deus, Ele que vai te ajudar. Aí você vai dizer assim, não, é Deus quem vai me ajudar. E às vezes nós estamos confiando em homens, pessoas, porque nós não acreditamos mais em Deus. Essa é a verdade. Quando vem a tribulação, quando vem as lutas, os problemas, nós buscamos socorro em pessoas, queremos ouvir a opinião de pessoas. Quando acontecem as coisas nas nossas vidas, queremos a opinião do segundo, o porquê disso, achando que dali vai vir uma verdadeira resposta. Mas não, o verdadeiro cristão, ele espera em Deus, ele busca em Deus. É esse trabalhador que nós precisamos para a grande seara. Se eu e você não se dispormos a trabalhar na obra do Senhor, precisamos orar e dizer: Senhor meu Deus, levanta pessoas, homens, mulheres, jovens, que queiram trabalhar. Senhor, derrama sobre esse coração a sensibilidade de olhar para a multidão e ter compaixão da multidão, das pessoas. Talvez estamos precisando orar assim. Amém? Essa mensagem foi que o Senhor tocou no meu coração, colocou no meu coração. Eu tenho que dizer para vocês que eu sinto muita vontade, muito desejo de trabalhar muito para o Senhor. Estou falando de mim mesmo. Mas às vezes eu me encontro limitado, cansado, encontro às vezes barreiras, dificuldade para fazer mais, ou não tenho feito nada para o Senhor. Eu sinto esse desejo dentro do meu coração de fazer mais, mas eu não sei o que acaba acontecendo e a gente acaba se envolvendo com outras coisas. Como eu disse, às vezes nós somos orgulhosos, pensamos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades e esquecemos verdadeiramente quem somos, para onde vamos, qual é o nosso chamado. E às vezes a gente se pega fazendo coisas que talvez não seria devido, talvez se apegamos em coisas que não deveria se apegar, e assim estamos, talvez caminhando como o mundo está caminhando, e precisamos se levantar, se atentar a isto, sabendo que ali inicia a grande colheita, e essa colheita não acabou, ela ainda é para os dias atuais, e ela só vai se encerrar na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que na volta do Senhor Jesus Cristo, Ele vai levar só aqueles que foram colhidos, só, para colocar no seu celeiro, ou seja, no teu reino. Esse foi uma ordem de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, para os discípulos. Ela é para mim, é para você que está ouvindo essa mensagem. Levanta, desperta, vai trabalhar para o Senhor. Você vai ver a mão do Senhor na sua vida. Você vai ver o reino de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé.